Olá, pessoal. Esse é o módulo de automação após o lead ou a oportunidade ter demonstrado algum interesse lá no assistente IA. Ou seja, você está começando a conversar com ele, né? A IA está mandando mensagens e numa determinada etapa do fluxo, por exemplo, posso te mandar mais informações ou posso te mandar o nosso catálogo? Daí o lead sinaliza, né? Opa, claro, pode mandar sim. Ele levanta a mão. Então, nesse caso, ele recebe uma tag, demonstrou interesse, e essa tag adicionada ao lead ou à oportunidade vai gerar ações para você, né? Para você saber que ele, opa, tem alguém que levantou a mão. Você precisa realmente intervir, atuar nesse caso, que ele está quentinho, ele aceitou saber mais. Então, como é que você vai construir essa automação? Vem comigo. Primeiro, clica aqui em automações. Vale lembrar que no teu assistente IA, lá no fluxo, você precisa ter dito que a etiqueta demonstrou interesse deve ser adicionada na determinada etapa, né, que você julga como ele ter demonstrado interesse. Né? Então, ele chegou numa determinada etapa aqui do fluxo em que, quando ele aceita, por exemplo, que fosse essa etapa aqui, né? Olha, então se ele chegou nessa etapa, eu quero que signifique, né, que ele demonstrou interesse. Daí você salva e agora sim, aqui na automação, você pode construir essa automação que vai dar super certo. A primeira etapa é entender se esse envio de WhatsApp está sendo feito em lead ou em oportunidade. Né? Então, essa empresa ela está onde? Está em lead ou está em oportunidade? Né? Então, aqui para esse exemplo, eu vou considerar que essa empresa esteja em lead. Ela está lá no começo do CRM, na etapa fria, junto com outras empresas disparando mensagem. Né? Então, eu vou clicar em nova automação e vou dar um nome aqui, né, para essa automação aqui de demonstrou interesse IA. Né? Então, ele demonstrou interesse lá na IA. Clico em adicionar gatilho, lead, tag adicionada ao lead. Né? Então, qual tag? Obviamente, demonstrou interesse. Dá para colocar mais de uma tag, tá, pessoal? Então, tem outra etapa no teu fluxo que também significa, né? Às vezes ele caminha por outra etapa do fluxo, então também dá. Daí qualquer uma das tags que forem adicionadas vai criar essa cadência. Feito isso, demonstrou interesse. O lead, fazer o quê? Dá para você já colocar as ações aqui? Dá. Mas vamos tirar ele de leads primeiro. Nossa, ele demonstrou interesse, ele levantou a mão. E claro, se ele está em oportunidades, ele está lá em prospecção na primeira etapa, vamos tirar, vamos atualizar essa oportunidade e mudar a etapa em que aquele lead se encontra, né? E daí já é na etapa qualificação, por exemplo. Então, ações, lead, converter um lead para oportunidade. Em qual etapa que você deseja convertê-lo? Minha sugestão é que seja na etapa de qualificação. Opa, vamos qualificar ele levantou a mão, né? Evolui. Se fosse uma oportunidade, pessoal, é tag adicionada à oportunidade, próxima etapa, atualizar a oportunidade, e etapa e pipeline, você diz qual é a etapa, no caso, qualificação. Então, chega nesse mesmo ponto aqui. E vai fazer o quê, né? Adicionar uma atividade. Por que não? Vamos criar uma atividade. Você pode colocar até um assunto, né? De ligação. Nossa, você tem que ligar para ele. Chega de WhatsApp, ele demonstrou interesse, né? Vamos entrar em contato, vamos aquecer essa conversa aí. E com vencimento para quando? É muito importante essa questão do vencimento. Porque lá no funil de vendas, no pipeline, vai aparecer como uma data vencida ou a vencer. Então, essa data aparece lá. E você vai olhar para aquela data e vai conseguir entender. Se ela está vermelhinha, putz, já venceu. Então, ele demonstrou interesse quando? Você que vai dizer. Nunca no mesmo dia, né, pessoal? Então, até um dia eu tenho para marcar essa atividade como concluída. Então, se eu chego amanhã e não marquei como concluída, não liguei para essa pessoa, ela fica vermelhinho e eu atrasei essa atividade. Então, eu estou ficando para trás. Está deixando a desejar, porque às vezes ele tinha interesse hoje e amanhã ninguém sabe, né? Então, é muito importante eu colocar esse vencimento aqui. Feito isso, o que mais dá para a gente fazer? Vamos atualizar
a temperatura, né? Porque ele não é mais 1 estrela ou 0 estrelas. Eu quero que agora ele seja 5 estrelas ou 3 estrelas. Então agora eu não clico mais em lead, né? Por quê? Porque eu converti ele para oportunidade, lembra? Eu clico em oportunidade e agora eu vou atualizar essa oportunidade. Vou atualizar qual campo? Vou atualizar temperatura. Aí eu clico aqui e vou clicar em opções de campos, tá? E vou dizer qual é a temperatura que eu desejo. 5 estrelas é meio forçado, né? Calma que ele só aceitou saber mais. Então não é tão 5 estrelas assim, depois da qualificação talvez. Então vou colocar 3 estrelas. Ok. Então ele já está, criou-se uma atividade, já botamos ali 3 estrelas, né? E agora, o que mais dá para a gente fazer? Agora a gente pode criar um envio de e-mail para você. Por exemplo, olha, tem gente interessada lá. Às vezes você está na rua, não está olhando o WhatsApp, enfim, está na reunião. Você quer criar também esse e-mail para alguém, né? Às vezes você tem um time e olha, eu quero que tal pessoa saiba. Ela não está acompanhando essas conversas, mas ela precisa saber que é hora dela assumir e ligar. É um time de ligação, por exemplo, né? E aqui você coloca, olha, demonstrou interesse. Coloca aqui, né, para a pessoa saber. Sempre apaga e-mail da empresa, porque você não quer mandar um e-mail para essa empresa que demonstrou interesse. Você quer mandar um e-mail para quem? Por exemplo, para mim. Tá? E daí aqui no corpo do e-mail, eu posso dizer o que é que eu quero que conste. Obviamente, telefone, nome da pessoa, nome da empresa, né? Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou escolher tags. E vou sempre lá embaixo, tá? Na última opção. Nome da empresa, vou dar Enter. E-mail da empresa, vou dar Enter. Daí aqui eu vou. Telefones da empresa, vou dar Enter. E, por fim, não menos importante, nome do primeiro contato, quem que é o sócio lá, né? Então, esses são os principais. Dá para colocar CNPJ da empresa também. Se você colocar e-mail do contato, olha, se for uma prospecção do filtro da CNPJ BIS, da pesquisa avançada, a gente não traz nem e-mail do contato, nem telefone do contato. Sempre é da empresa, tá? Do contato mesmo, a gente só traz o nome. Daí você coloca nesse formato e clica em próximo, tá? Então, perfeito. Então, aqui, ele demonstrou interesse. O que mais dá para a gente fazer? Dá para fazer uma passagem de bastão. Né? Por exemplo, ele levantou a mão, a gente mandou mais informações e agora eu quero chamá-lo no outro WhatsApp. Por exemplo, né, tem lá o pré-vendas, que fica essa IA, vamos chamar a IA de SDR virtual. Ela está qualificando. O cara demonstrou interesse, chega de IA, agora o teu vendedor vai assumir. Então aqui eu posso criar um envio de WhatsApp, usando o WhatsApp desse teu vendedor, que não é mais aquele WhatsApp que foi usado pela IA. Isso é muito importante, essa passagem de bastão. Primeiro porque na prospecção fria, você não deve usar o logotipo da empresa, o nome da empresa, na tua conta do WhatsApp. Isso tem módulos que a gente fala sobre, né? Você tem que criar um certo mistério. Então, mas também quando a pessoa demonstra interesse, você tem que ganhar autoridade. Né? Opa, peraí, ó, esse é meu WhatsApp principal, entende? Então ali você faz essa passagem de bastão super importante. Clique em WhatsApp. Você vai usar IA? Nesse momento não vale a pena, porque esse aqui é o momento de você esquentar muito esse contato. Ele levantou a mão. E não de criar fluxos em que. Senão ele vai desconfiar que é uma IA e pode desengajar. Então, clica em enviar o WhatsApp utilizando o modelo e escolhe um modelo bem simples de mensagem. Cria um modelo. Configurações, no módulo de configurações do WhatsApp, a gente explica um pouco sobre os modelos que podem ser criados. Mas a minha sugestão é que você crie algo como: oi, fulano, tudo bem? Ah, dei o nome da SDR que estava se comunicando, me passou o seu contato, você demonstrou interesse, sou fulano, tenho um horário essa semana, você prefere pela manhã ou pela tarde? Ou coloca uma pergunta ali para puxar a conversa mesmo, né? Quantas pessoas você tem na área comercial? Uma pergunta de qualificação, por exemplo. E ele respondendo essa pergunta, o teu vendedor que tem que entrar em ação, né? Então eu vou selecionar esse template e tá feito aqui então uma automação bem bacana após a empresa demonstrar interesse. Tá? Então a IA da CNPJ BIS, ela qualifica e esse momento após a pequena qualificação, dele ter demonstrado interesse, é a hora de você entrar em campo, entrar em jogo e dar o teu melhor
humanizando esse contato. E esse aqui é o jeito ideal. Tá? Não esquece de salvar e ligar essa tua automação aqui. Tá bom? Então, esse foi o módulo de automação após o lead ter demonstrado interesse lá na IA.